Quando que o Brasil vai finalmente abolir a escravatura? Só no Saravá, né? Maracatu, patu, bater tambor, pra mim bater tambor, patu. Patu, bater tambor pra nós. Maracatu, patu, bater tambor, pra mim bater tambor, patu. Patu, bater tambor pra nós. Maracatu, patu. Saravá jogo de dama, saravá todo dia, saravá todo mundo, saravá mundo da pandemia, todo mundo atento, se cuidando. Hoje é dia 13 de maio, dia que foi assinada, segundo consta na nossa história, a carta da abolição da escravatura pela princesa Isabel. É preciso lembrar o contexto, é preciso lembrar que na época esta carta foi de abolição foi assinada sem que não houvesse, sem que se instituísse nenhuma compensação, nenhuma ação social compensatória aos escravos. Portanto, eles saíam livres e doentes e abandonados e sem suas referências familiares e sem emprego, porque ninguém empregava, e sem isso, enfim, estão livres. Saiam por aí pelo mundo e se virem, né? Vocês vão, obviamente estava implícito aí que vocês, bem entre parênteses, agora vocês vão valorizar, né? Aqueles aposentos maravilhosos que nós patrões colocávamos vocês, né? Aquela comida, aquela lavagem que a gente servia para vocês comerem, enfim. E nós hoje, obviamente, como todo mundo sabe, somos fruto desse mal feito, né? Dessa coisa mal feita, como todas, né? Todas as passagens históricas brasileiras foram frutos de negociações feitas no alto escalão pela classe dominante, né? Os dominados, a única coisa que sobrava aos dominados era continuar seguindo a vida quando se conseguia viver, se sobreviver, se alimentar, ser acolhido de alguma forma, já que o Estado não tinha nenhuma estrutura de acolhimento após 300 anos de escravidão. Também é cantado em verso e prosa que o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Não à toa, a gente mora num país cuja população é 55% no último censo, 55% considerada raça negra, e eu pergunto, quantos negros estão nas escolas dos seus filhos? Quantos negros estão atendendo em hospitais como médicos ou como enfermeiros? Quantos negros estão em cargos de chefia? Quantos negros são CEOs de grandes companhias? E quantos negros vocês veem trabalhando em serviço que não exige muita qualificação? Obviamente, isso tudo que a gente vive hoje, né, a questão do jacarezinho, a questão, toda a questão social que a gente vive hoje, tem muito a ver com esta nossa mal condução política, né? Mal condução da questão social, né? O que significou, né, a escravidão verdadeiramente. Primeiro com os índios, depois com os negros, enfim. Acho que quando a gente propõe políticas de cotas, na verdade, a gente tem que ter em mente todas essas questões, né? Essas questões elas não ficaram lá no passado como a direita gosta de cantar. Não, vamos olhar, como o Luciano Huck diz, né? A esquerda olha muito no retrovisor. Faltou aula de história para o senhor Luciano Huck para entender a importância da história, a importância do contexto histórico, a importância do momento histórico no sentido de condução de para onde está indo, né, a vida das pessoas. Tudo que a gente vive hoje, na verdade, é resultante dessa estrutura escravagista que a gente viveu e que a gente paga o preço no sentido de
termos a nossa vida, essa dívida, né? De termos essa dívida, literalmente. Essa dívida não é uma dívida filosófica, ela não é uma dívida moral, ela é uma dívida real, ela é uma dívida que deve ser cobrada e deve ser paga por todos nós. Essa conversa, eu não sou racista, eu até tenho um amigo pretinho, mais escurinho assim. Essa conversa, obviamente, tudo isso faz parte dessa encenação toda que a gente adora bater no peito e dizer que somos, né, que não somos racistas. Infelizmente, para quem cresceu num regime racista e sofre, sim, nós somos racistas. E quanto mais cedo, a gente já falou isso aqui uma vez, quanto mais cedo a gente assumir isso, mais cedo a gente vai se libertar desse infortúnio e melhor a gente vai conseguir conviver numa sociedade tão desigual, numa sociedade, e lutarmos todos por decência, né? Por moral, por um convívio equalitário, fugiu o termo, por uma sociedade equalitária que respeite todos os cidadãos, sem literalmente e realmente de verdade, sem problema de raça, cor, credo, enfim, ideologia, seja lá qual for. Mais respeito, né? A gente tem pedido muito respeito aqui. Não temos nada o que comemorar no dia 13 de maio. Nós temos que parar, refletir, principalmente os brancos, né? Temos que refletir, não tem dia da consciência branca, não existe racismo reverso, não existe, gente, não existe. Para com essa discussão. A gente tem uma dívida e a gente precisa pensar como é que a gente vai pagar esta dívida de uma forma decente, de uma forma humana, né? Humana, porque o que tem acontecido no país, na verdade, não é humano. Saravá todo dia, saravá todo mundo, saravá, a gente se cuida. CPI da pandemia está encostando a negada na parede. A vergonha que foi esse Fábio Wajgarten, obviamente, dizendo a entrevista dele na Veja, enfim, e a pandemia comendo solta, e ele dizendo que ele estava muito preocupado em salvar os cidadãos brasileiros, enquanto ele trabalhava no governo de ninguém mais, ninguém menos, de Jair Bolsonaro. Me engana que eu gosto? Saravá, até amanhã. Sexta-feira é dia de cesta básica, não deixa a gente aqui na mão. Vem aqui, assina, compartilha, divulga, enfim, esteja junto com a gente, que a gente está junto com você. Saravá. Fique em casa. É presente, é passado, é futuro no céu estrelado. A noite é do maracatu, é do tambor do povo silenciado.